Você vai ver uma história direta. Ela aconteceu em um zoológico brasileiro, e ela termina com uma atitude que emocionou pessoas que estavam lá. Antes de continuar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente e ajuda o canal a continuar trazendo histórias de animais e seres humanos. Era madrugada. O portão do zoológico estava fechado, o ar estava frio. Desse frio que faz muita gente querer um café passado na hora. Um segurança estava no turno. Ele já tinha ouvido comentários naquela semana. Os funcionários falavam baixo, falavam no refeitório, falavam no grupo do WhatsApp. Era sempre a mesma frase. O Simba está no fim. Simba era um leão velho. Ele foi a principal atração do lugar por muitos anos. Muita gente tirou foto com o recinto ao fundo. Muita criança apontou e gritou: "Olha o leão!" Mas agora não era dia de visita. Não tinha família com pipoca. Não tinha excursão de escola. Não tinha aquele barulho de domingo no parque. Só tinha silêncio e rotina. O segurança viu um táxi parar do lado de fora. Isso não era normal naquele horário. Um homem desceu devagar. Ele parecia ter quase 80 anos. Ele usava boné gasto e uma camisa social simples bem passada. O homem caminhou até o portão. Ele não pediu informação. Ele pediu uma coisa específica. Eu preciso ver o Simba. Hoje. Agora. O segurança travou. Ele conhecia a regra. Ninguém entra fora do horário. Nem parente de funcionário, nem repórter, nem influencer. A ordem era clara. Proibido entrar. O homem insistiu. Ele estava calmo, mas a voz era firme. Eu trabalhei aqui. Eu cuidei dele. O segurança perguntou o nome. João Mendes. O homem respondeu, sem pressa, como alguém que já repetiu isso muitas vezes. A conversa chamou atenção. Um tratador jovem apareceu. Depois veio a veterinária-chefe. Ela olhou para o idoso e reconheceu na hora. O rosto dela mudou. Ela ficou séria. João, eu avisei que ele está diferente. Ela falou baixo. Ele está doente. Ele sente dor. Ele pode reagir mal. João assentiu. Ele já sabia. Ele trouxe uma sacola pequena, daquelas de mercado de bairro. Dentro tinha carne fresca, carne comprada no açougue. Era uma última tentativa de dar algo bom para um velho amigo. A veterinária respirou fundo. Ela tomou uma decisão. Tudo bem, mas com distância e com cuidado. O cadeado fez barulho. O portão abriu. E todo mundo ficou atento. Porque existia uma dúvida simples. Um leão lembra de um homem depois de 20 anos? Ninguém ali tinha certeza. E era isso que deixava aquela madrugada tensa. João caminhou pelo corredor dos recintos. Ele reconheceu cada curva. Ele reconheceu o cheiro do lugar. Ele chegou na frente do recinto do leão e ele parou. Ele ficou olhando. E ele não disse mais nada. A veterinária olhou para as mãos dele e entendeu o que João planejava fazer ali. João ficou parado diante das grades. Ele respirou fundo. Ele parecia estar voltando para um lugar que era dele. A veterinária conhecia João há muito tempo. Os tratadores mais novos não conheciam. Para eles, era só um idoso teimoso. Para ela, era o homem que passou a vida ali. João Mendes tinha sido tratador por décadas. Ele entrou no zoológico quando era jovem. Ele ficou até o corpo não aguentar mais. A vida dele era simples. Ele morava sozinho. Ele nunca casou. Ele não teve filhos. Ele falava pouco sobre isso. Ele acordava antes do sol. Ele fazia café forte, do tipo que muita gente no Brasil chama de café passado. Ele comia pão na chapa quando dava. Pão na chapa é pão prensado na chapa quente, comum em padaria. Ele não tinha luxo. Ele tinha rotina. Ele pegava o ônibus cedo. Ele chegava quando o zoológico ainda estava silencioso. João gostava de ouvir rádio baixinho, rádio AM, daqueles programas de manhã. Ele ouvia notícia, ele ouvia futebol, ele ouvia música antiga. Isso fazia companhia. No trabalho, ele era conhecido por uma coisa. Ele era constante. Ele fazia tudo do mesmo jeito, sempre no mesmo horário, sempre com os mesmos movimentos. Isso importa com animais. Eles reagem a padrões. Eles se sentem mais seguros quando não há surpresas. João aprendeu isso na prática.
Ele conhecia os recintos como quem conhece uma rua do bairro. Ele sabia o barulho de cada portão. Ele sabia onde o piso escorregava quando chovia. Ele conhecia os animais um por um. Ele sabia quem estava estressado. Ele sabia quem estava doente. Ele sabia quem aceitava a aproximação. Muita gente via aquilo como um emprego pesado. João via como família. Ele passava mais tempo ali do que em casa. Ele falava com os animais. Ele não falava como criança falando com brinquedo. Ele falava como alguém que trabalha e observa. Ele dizia o que ia fazer. Ele dizia quando ia abrir um portão. Ele dizia quando ia colocar a comida. Com o tempo, isso virava um tipo de acordo. Os bichos reconheciam a voz. Eles reconheciam a postura. Eles reconheciam o ritmo. João tinha um cuidado especial com felinos. Não era coragem, era paciência. Ele não chegava rápido. Ele não fazia barulho. Ele não encarava de forma agressiva. Ele também respeitava as regras. Ele nunca tratou um predador como se fosse gato de casa. Ele sempre manteve barreiras. Ele sempre manteve distância segura. Mesmo assim, alguns animais reagiam de forma diferente com ele. Eles ficavam menos tensos. Eles se aproximavam mais das grades. Eles paravam de rosnar. Por isso, quando João apareceu naquela madrugada, a veterinária não pensou em invasão. Ela pensou em história. Ela pensou em ligação antiga. João olhou para o fundo do recinto. Ele procurou Simba. Ele segurou a sacola com a carne. E ele ajeitou o boné, como fazia antes de começar o turno. A veterinária percebeu um detalhe. João estava preparando a voz. Ele fazia isso quando precisava acalmar um animal. E João ainda sabia exatamente o que fazer. João não apareceu naquela madrugada por impulso. Tudo tinha começado 20 anos antes. Foi em uma tarde de novembro. O calor estava forte. O zoológico estava em rotina normal. O diretor recebeu uma ligação da Polícia Ambiental. Era uma operação contra um circo ilegal na divisa do estado. O local estava irregular. Havia maus tratos. Havia animais presos em condições ruins. A equipe apreendeu vários bichos, entre eles um filhote de leão. O filhote estava vivo, mas estava muito mal. A polícia precisava de alguém experiente para avaliar rápido. O diretor chamou João. Ele era o tratador mais antigo da casa. Ele conhecia felinos, ele tinha calma, e ele não entrava em pânico. João foi de carro do próprio zoológico. Ele chegou perto do caminhão da fiscalização. O cheiro veio primeiro. Cheiro de urina, cheiro de fezes, cheiro de coisa velha e abafada. A gaiola de transporte era pequena demais. Era suja. Era apertada. Dentro tinha um filhote encolhido. Ele tremia. Ele fazia um som curto entre miado e rosnado. O filhote tinha 3 ou 4 meses, no máximo. A pelagem estava grudada. As costelas apareciam. Os olhos estavam fundos. Uma orelha estava rasgada. Um policial falou direto. Isso aqui não vai sobreviver. Ele falou o que muita gente fala nesse tipo de resgate. Melhor eutanasiar logo. É mais humano. O veterinário do apoio concordou em parte. Ele olhou os sinais vitais. Ele viu desidratação. Ele viu fraqueza. Ele viu parasitas. Ele viu infecção. João não discutiu com raiva. Ele só se abaixou perto da gaiola. Ele ficou no mesmo nível do animal. Ele olhou nos olhos do filhote. Ele viu medo. Ele viu trauma. Ele viu um bicho que aprendeu cedo que humano significa dor. João tomou uma decisão. Ele falou simples. Eu vou tentar. Ele olhou para o diretor. Eu assumo. O diretor hesitou. O zoológico não tinha estrutura de hospital. O risco era alto. Se o filhote morresse, ia virar problema interno. Ia virar comentário na cidade. Ia virar cobrança na internet. João insistiu. Se eu não tentar, ele morre do mesmo jeito. Ele apontou a mão para a gaiola. Ele ainda está reagindo. Ele ainda está vivo. A veterinária-chefe, que ainda era mais nova naquela época, concordou com uma condição. Quarentena, sem contato direto, e protocolo. A polícia liberou o transporte. O filhote foi levado para o setor isolado. João deu um nome rápido. Simba. Nome simples, nome que qualquer brasileiro reconhece por causa de filme famoso. Naquela noite, João não foi para casa. Ele levou um colchão inflável.
Ele colocou ao lado da sala de quarentena. Ele ficou ali porque sabia de uma coisa: filhote doente piora de madrugada. Ele também sabia de outra coisa. Aquilo não era só tratamento de remédio, era um resgate de confiança, e isso ia começar no dia seguinte. Nos primeiros dias, o veterinário fez o básico. Ele deu soro, ele deu antibiótico, ele deu vitaminas, ele tratou a infecção da orelha rasgada, ele entrou com luva e equipamento. Mas o problema principal não era só físico. Simba não confiava em ninguém. Simba tinha medo de qualquer aproximação humana. O filhote não comia direito. Ele cheirava a carne e recuava. Ele ficava no canto. Ele tremia. Ele rosnava fraco. João observava isso de fora da grade. Ele não forçava contato. Ele não tentava pegar no colo. Ele não tentava fazer carinho. Ele sabia que isso era erro. João também sabia que leão é leão, mesmo filhote, mesmo doente. Ele podia morder, ele podia arranhar, ele podia reagir por instinto. Então, João criou um método simples. Ele repetia as mesmas ações, no mesmo horário, do mesmo jeito, sem surpresas. De manhã, ele chegava cedo. Ele conferia a água. Ele limpava sem barulho. Ele falava baixo antes de abrir qualquer portão. Ele avisava o que ia fazer. Ele deixava a comida na mesma bandeja, sempre no mesmo ponto, sempre na mesma distância. Ele saía e esperava. No começo, Simba não tocava. Ele ficava olhando, ele ficava parado. Às vezes, ele dava um passo e voltava. João não vencia no grito. João vencia no tempo. Ele sentava do lado de fora. Ele ficava quieto. Ele não encarava fixo. Ele olhava de lado. Isso reduz a ameaça em felinos. À tarde ele repetia: limpeza, água, comida, silêncio, paciência. À noite ele repetia de novo, e ele ficava por perto. Ele dormia no colchão inflável, no depósito ao lado. Ele fazia isso para acompanhar sinais ruins: falta de ar, febre, choro. Simba choramingava de madrugada. Era um som baixo, não era fofo. Era sinal de estresse. João entendia isso. Quando alguém novo entrava, Simba reagia. Ele rosnava mais forte. Ele batia a pata na grade. Ele se encolhia ou avançava de forma curta. João impôs uma regra para a equipe: poucas pessoas no setor, pouco barulho, sem brincadeira, sem visita curiosa, sem deixa eu ver. Ele explicou direto. Ele não precisa de plateia, ele precisa de rotina. Era o jeito de João falar. Simples e sério. Comida também era técnica. João não jogava pedaço grande. Ele picava, ele misturava suplemento. Ele colocava em porções menores. Isso ajuda um filhote debilitado. Simba começou a cheirar sem recuar tanto. Depois começou a lamber. Depois começou a comer pouco. Em dias, não em horas, João marcou progresso por sinais. Postura menos baixa, orelha menos colada, olho menos arregalado, respiração menos acelerada. Ele sempre mantinha a grade como limite. Ele nunca colocava a mão dentro quando Simba estava tenso. Ele não testava a sorte. Ele não romantizava risco. Mesmo assim, havia um problema. Simba precisava associar humano a algo neutro ou algo seguro. E até ali, humano era a ameaça. João sabia que precisava de um passo a mais. Um passo que não fosse força. Um passo que fosse previsível. Foi aí que ele começou a procurar uma coisa que filhotes entendem: um som constante. Um padrão. Uma marca. E isso levaria ao detalhe que mudou tudo: a voz de João. E uma cantiga simples, do tipo que muita avó brasileira canta quando a casa fica quieta de noite. Na quarta noite, João estava cansado. Ele estava com sono. Ele estava irritado com a própria impotência. Simba ainda comia pouco. Simba ainda recuava. Simba ainda parecia esperar um golpe. João sentou no chão do lado de fora da grade. Ele colocou a carne no mesmo lugar. Ele ficou imóvel. O tempo passou. Nada mudou. O filhote só olhava. Os olhos estavam grandes. João pensou na infância. Ele lembrou da mãe dele. Ela cantava para ele dormir. Era comum em casa simples no Brasil. Às vezes era na rede da sala. Às vezes era com o rádio baixinho ao fundo. Era cantiga de ninar.
Cantiga de ninar é música curta para acalmar. João não planejou. Ele só começou a cantar. Dorme, dorme, meu menino. A noite já chegou. Dorme, dorme, pequenino. O sol já se deitou. A voz de João saiu baixa. Ela saiu rouca, mas saiu firme. No começo, Simba não se moveu. Ele ficou no canto. Depois algo pequeno aconteceu. Simba parou de tremer. As orelhas mexeram. Ele estava escutando. João repetiu. Ele não mudou o tom. Ele manteve o mesmo ritmo. Simba levantou a cabeça. Ele não avançou. Ele só levantou. João parou por um segundo. Depois estendeu a carne devagar. A mão ficou do lado de fora. Simba cheirou. Simba hesitou. Simba pegou. Ele pegou com cuidado. Ele recuou. Ele comeu no canto. João engoliu o choro. Ele não comemorou. Ele só falou baixo. Bom menino. Na noite seguinte, João fez igual. Mesmo horário. Mesmo lugar. Mesma cantiga. Simba repetiu. Ele aproximou mais rápido. Ele comeu mais. No terceiro dia, Simba já esperava a voz. Ele não corria. Ele só ficava menos travado. Isso já era avanço. A partir daí, a música virou um sinal. A voz de João virou sinal. Significava que não havia dor. Significava que alguém ia cuidar. João também criou um assobio curto. Era simples. Era como o assobio que muita gente usa para chamar cachorro no quintal. Ele fazia 2 notas, sempre iguais. Ele assobiava antes de entrar. Ele assobiava antes de deixar comida. Ele assobiava antes de tocar na grade. Alguns funcionários ouviram de longe. Eles notaram a mudança. Eles viram que Simba pela primeira vez comia sem pânico. Eles viram que o corpo do filhote relaxava um pouco. Simba começou a responder ao som. Ele levantava a cabeça quando ouvia. Ele respirava mais lento. Isso não era magia. Era associação. Era repetição. Era aprendizado. Em poucos dias, Simba comia melhor. Em poucas semanas, Simba ficava em pé quando João se aproximava. A cantiga virou um pacto. João cantava. Simba deixava o medo baixar. E João entendeu uma coisa simples. A cura começou no soro. A cura continuou na rotina, mas a cura ganhou força na voz. O tempo passou, e Simba mudou rápido. Em poucos meses, o filhote fraco virou um jovem forte. As patas cresceram, o pescoço engrossou. A juba começou a aparecer. João manteve a mesma regra. Sempre grade no meio, sempre distância segura, sempre rotina. De manhã, ele chegava cedo. Ele assobiava 2 notas. Simba já aparecia no mesmo ponto. João colocava a comida. Ele falava baixo. Ele não fazia movimentos bruscos. Simba comia sem recuar. À noite, o ritual continuava. João sentava no banco. Ele cantava a mesma cantiga. Simba deitava perto das grades. Ele fechava os olhos. O ronronar era profundo. Os visitantes não viam isso. Era fora do horário. Era só equipe. Era um momento controlado. Mas o zoológico virou vitrine. Simba virou o leão famoso. Muita gente queria ver de perto. Muita gente queria filmar. Alguns visitantes falavam alto. Alguns batiam na grade. Alguns jogavam comida. Isso irritava Simba. Quando isso acontecia, Simba rosnava. Ele levantava. Ele mostrava que ainda era predador. João sabia. Por isso João brigava com educação. Ele chamava-o segurança. Ele pedia para afastar o público. Ele explicava simples. Ele não é atração de circo, ele é animal. A veterinária-chefe também observava. Ela gostava do progresso, mas ela via risco. Ela chamou João um dia. Ela falou direto. Você criou um vínculo forte demais. Ela apontou um fato. Se você faltar, ele pode rejeitar todo mundo. João não discutiu. Ele concordou com parte. Ele sabia que era verdade. Ele tentou ampliar a equipe aos poucos. Ele trouxe um tratador jovem. Ele pediu silêncio. Ele pediu os mesmos horários. Ele pediu os mesmos movimentos. Mesmo assim, Simba reagia diferente. Com outros, ele ficava rígido. Com João, ele relaxava. Isso não era amor romântico. Era memória de segurança. Era associação. Era instinto treinado. E instinto pode voltar. João nunca esqueceu isso. Teve dia de chuva. Teve dia de barulho.
Teve dia de obra. Simba ficou irritado. Ele bateu a pata na grade. Ele mordeu o metal. João não entrou em pânico. Ele recuou. Ele esperou. Ele manteve voz baixa. Ele reforçou o ritual. A equipe aprendeu outra regra. Vínculo não significa liberdade. Eles não tinham contato direto. Eles não entravam no recinto. Eles não tentavam abraçar. Isso era proibido. João repetia uma frase. Amor não muda dente. Amor não muda garra. Mesmo assim, o vínculo cresceu. Simba reconhecia a voz de longe. Ele reconhecia o assobio. Ele sabia a hora. João falava de coisas simples. Ele falava do calor. Ele falava do jogo no rádio. Ele falava de quando o Brasil parava para ver futebol na TV. Simba não entendia palavras como gente, mas ele entendia o tom, e ele entendia a presença. E assim os anos correram. Um ritual, uma rotina, um leão adulto e um homem que envelhecia devagar. Os anos passaram, e o corpo de João começou a cobrar a conta. Ele já não tinha a mesma força. Ele acordava com dor nas costas, ele sentia as mãos duras. Era artrite, era desgaste, era idade. João continuava indo cedo. Ele ainda fazia café forte. Ele ainda comia pão na chapa, que é pão prensado na chapa quente da padaria. E ele ainda ligava o rádio baixinho para ter companhia. Mas mudou. Carregar balde ficou pesado. Subir escada ficou lento. Empurrar carrinho de ração virou esforço. Ele parava para respirar. Ele escondia isso dos outros. Os tratadores mais novos começaram a ajudar. João aceitava, mas por dentro ficava irritado. Ele sentia que estava perdendo o lugar. A veterinária percebeu. Ela chamou João para conversar. Ela foi direta. Ela listou os exames. Hérnia de disco, pressão alta, artrose avançada, dor constante. Ela explicou que isso era risco real. João ficou quieto. E depois respondeu curto. Eu aguento. Ele aguentou por mais um tempo, até o dia em que o corpo falhou. Foi numa manhã comum. João carregava um saco de ração. O chão de cascalho estava úmido. Ele deu um passo errado. A dor veio como choque. Ele caiu de joelhos. 2 funcionários correram. Chamaram ambulância. Levaram João ao hospital. O médico não falou em rodeio. Seu João, o senhor precisa parar. João tentou negociar. Pediu só mais alguns meses. O médico negou. Ele disse que insistir era pior. Ele disse que a próxima queda podia deixar João sem andar. Ali, a aposentadoria ficou real. Não como papel, como sentença. João não pensou em descanso. Ele pensou em Simba. Ele pensou no assobio. Ele pensou na cantiga. Ele pensou no ritual do banco. E aí veio a dor de verdade. Uma pergunta simples. Como explicar a ausência para um animal? Um leão não entende calendário. Ele não entende aposentadoria. Ele só entende presença. Ou falta. João imaginou Simba esperando no horário. Ele imaginou Simba ouvindo passos que não vinham mais. Ele imaginou o leão irritado com outros tratadores. A equipe prometeu manter rotina. Mesmos horários, mesma ordem, mesmo cuidado. João sabia que não seria igual, porque não era a mesma voz, não era o mesmo jeito. No Brasil, muita gente chama isso de apego. Apego é quando uma pessoa vira o ponto seguro do outro. João sabia que ele era o ponto seguro de Simba. Nas semanas seguintes, João foi ao zoológico mais cedo. E ficou mais tarde. Ele conversou mais. Ele cantou mais. Ele começou a se despedir sem dizer a palavra despedida. Ele encostava os dedos na juba pela grade. Ele respirava fundo e repetia a cantiga até a voz falhar. E então chegou o dia marcado. O último turno. A última noite diante daquela jaula. A última noite chegou sem aviso dramático. Ela chegou como chegam as coisas difíceis. No calendário era só mais um dia. Para João, era o fim de uma vida. Ele entrou no zoológico depois do horário. Foi autorizado. A equipe já tinha ido embora. Ficaram só os sons de noite. Grilos, um motor distante. E o vento mexendo nas folhas. O caminho estava úmido. Tinha sereno no piso. A luz do poste fazia sombra comprida. Era aquela sensação de rua vazia de interior.
Quando até cachorro some e a cidade parece dormir. João caminhou devagar. As costas reclamavam. As pernas estavam pesadas. Ele segurava no corrimão quando precisava. Ele não queria cair ali. Ele chegou no recinto de Simba. O leão já estava acordado. Isso chamou atenção. Simba não estava deitado no fundo. Ele estava perto da área das grades, como se estivesse esperando. João não entrou em pânico, mas o peito apertou. Ele sentou no banco de madeira. Sempre o mesmo banco. O banco que ele usou por anos. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Ele olhou para a juba. Ele olhou para os olhos. Ele viu um animal forte. Ele viu também um animal atento. João falou baixo. Hoje é a última vez. Ele falou como quem fala para si mesmo. Ele não sabia se Simba entendia palavras. Ele sabia que Simba entendia a voz. Ele tirou o boné. Ele passou a mão no rosto. Ele enxugou o suor que nem era de calor. Era nervoso. Do lado de dentro, Simba se aproximou mais. Ele parou. Ele levantou a cabeça. Ele cheirou o ar. João começou com o assobio. 2 notas. As mesmas de sempre. Depois ele respirou fundo. E então ele cantou. Dorme, dorme, meu menino. A noite já chegou. Dorme, dorme, pequenino. O sol já se deitou. A voz saiu falha. A idade deixa isso claro. Mesmo assim, o ritmo era o mesmo. O leão reconheceu na hora. Simba deitou perto das grades. Ele fechou os olhos. Veio o ronronar. Um som grave. Um som que parece motor ligado. Quem trabalha com felino sabe identificar. João continuou. Ele repetiu a cantiga mais de uma vez. Ele não variou. Ele não acelerou. Ele não quis fazer bonito. Ele só fez como sempre. Ele ficou ali por muito tempo. O céu clareou um pouco. O sereno aumentou. O banco ficou frio. João percebeu que era hora. Ele levantou com dificuldade. Ele tocou a juba pela grade, só a ponta dos dedos. Como sempre, sem ultrapassar limite, sem romantizar risco. Ele falou uma frase curta. Obrigado por viver. E outra. Desculpa por ir embora. Simba abriu os olhos. Ele não rosnou. Ele não chamou. Ele só ficou olhando. João virou as costas. Ele começou a andar pelo caminho. A luz do poste ficou para trás. O som do ronronar foi ficando fraco. Quando ele olhou de lado, viu Simba parado. O leão estava no ponto mais perto do caminho. Ele observava em silêncio. João não voltou. Ele sabia que voltar quebraria tudo. Ele seguiu, passo por passo, até desaparecer na neblina leve da madrugada. E naquele momento, João entendeu o tamanho da pergunta. Simba ia esperar no dia seguinte, e João não viria. Os anos seguintes foram longos. João saiu do zoológico, e a casa ficou silenciosa. Ele foi para uma casinha simples, bairro calmo. Ele plantou tomate e cebolinha no quintal. Coisa comum em muita casa brasileira, ajuda a ocupar a cabeça. De manhã, ele mantinha rotina.